Olha só, pessoal, a gente vai seguir agora falando de um assunto também que repercutiu muito ao longo dessa semana, que foi a operação da Polícia Federal, foi deflagrada essa semana, na quarta-feira, para desarticular uma organização criminosa, um grupo criminoso do PCC, que tinha o objetivo de sequestrar e também assassinar o senador Sérgio Moro e o promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Então, o Lincoln Gaquia. E aí a gente trouxe todos esses detalhes. Ontem a gente trouxe também um resumo mostrando um pouco dessas investigações, de como andam essas investigações, os detalhes ali na ligação entre os criminosos, a troca de mensagens deles também, o mapeamento que foi feito pelos criminosos para tentar executar esse sequestro ou esse assassinato durante as eleições, inclusive, no local de votação onde Sérgio Moro vota lá no Paraná. Eles fizeram todo esse mapeamento. A gente mostrou aqui com a Vanessa de Pelt ontem todos esses detalhes. Hoje a gente segue ainda nessa toada, porque a gente, inclusive, lá no nosso site, daqui a pouco a gente vai piscar, inclusive, um pouco dessa imagem do site ali, mostrando para vocês que 9 dos 14 integrantes dessa organização criminosa que foram presos, 9 deles receberam o auxílio emergencial do governo federal. E não receberam só o auxílio emergencial, não, pessoal. Receberam também, foram beneficiados com outras verbas de fundos, né, públicos, né, segundo os dados do Portal da Transparência. E esses dados do Portal da Transparência também mostram que o Claudinei Gomes, o Ney, um dos líderes do grupo, se a gente tiver a imagem do Ney aí, a gente pode colocar essa imagem de um dos líderes desse grupo do PCC, ele recebeu 4.950 reais entre 8 meses em 2020, no auge da pandemia. Então recebeu quase 5 mil reais, 4.950 reais durante 8 meses, verba do governo federal do auxílio emergencial. Um desses criminosos recebeu. Também foi contemplada a Aline de Lima, né, que é mulher de um dos líderes da operação. Ela também recebeu dinheiro do auxílio emergencial. Foi contemplada ali com quase 6 mil reais, 5.950 reais. Está aí a foto da Aline, uma das que estavam na liderança dessa organização criminosa que visava sequestrar e matar o senador Sérgio Moro. Então, esses foram alguns dos dados que a gente levantou, né? Claro que a gente trouxe também outros detalhes dessa orquestração que foi feita por essa organização criminosa do PCC, e a gente trouxe também a repercussão toda desse caso. Hoje, inclusive, a gente viu que isso trouxe à tona, mais uma vez, esse conflito ali, a briga entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Sérgio Moro, né? Lula falou o que falou ali, que aquilo era mais uma coisa do Sérgio Moro, e o Sérgio Moro, inclusive, divulgou um vídeo falando sobre isso. A gente vai detalhar agora um pouco mais esse assunto. Por quê? Porque, inclusive, hoje, o ministro das Comunicações, o Paulo Pimenta, tuitou sobre essa situação da operação, na mesma toada da fala de Lula de ontem, pessoal. Vamos mostrar para o pessoal de casa o tweet do Paulo Pimenta? Tá aí, olha só. O ministro falando: uma juíza retirar o sigilo de um inquérito sensível e perigoso que ainda está em curso, sem combinar com a PF, que está no comando da investigação, ajuda no quê? Tudo isso para ajudar a narrativa de um amigo? Vocês acham normal? Não se indignam? Foi o que disse o ministro Paulo Pimenta. Graeb, quero começar contigo, te ouvindo sobre toda essa repercussão que trouxe à tona essa organização criminosa que tinha ali nos detalhes, e a gente trouxe esses detalhes, inclusive, no nosso site Antagonista e aqui no nosso papo também, dos detalhes que os criminosos estavam armando para executar Sérgio Moro. Graeb. Vamos lá. A juíza Gabriela Hart, que é a juíza dessa investigação e que é a juíza que liberou as informações do inquérito, ela, de fato, sucedeu o Sérgio Moro ali na 13ª Vara, logo que ele saiu da 13ª Vara Criminal de Curitiba, né? Então, existe uma ligação entre eles.
Agora, você partir disso para afirmar que tudo é uma armação é um discurso que não devia ser admitido na política, né? Como você disse, Kenzo, os detalhes foram publicizados, né? E tem coisa muito grave ali. Desde indícios claros de que a quadrilha tinha informações, uma infiltração em órgão público de São Paulo, né? Até todos os sinais de que tinham feito um acompanhamento assim muito de perto da rotina do Moro, sabiam como é que era a cara do lugar onde ele ia votar, enfim. Insistir nessa tese da armação é querer se afundar mais num lamaçal, é querer afundar mais num poço. O Lula errou terrivelmente falando isso ontem. Então, e agora querem insistir no erro, né? Ele falou sem saber, falou bobagem, deu munição para a oposição, e agora o chefe da comunicação do Planalto insiste. Então estão perdidos, evidentemente, né? E vamos lembrar, a investigação não foi iniciada pela Gabriela Hart, que é a juíza. Ela foi iniciada em São Paulo, certo? Pelo grupo de investigação, pela polícia aqui de São Paulo. Foram eles que descobriram os indícios de que tinha uma trama sendo feita e que levaram esses indícios à justiça para que começasse essa investigação que desbaratou todo o negócio. Então não foi lá em Curitiba, na casa do Moro, que começou, foi em São Paulo. Mais um motivo para não se dizer, em sã consciência, que tem uma armação aí para favorecer um amigo, né? Então, quem sou eu? Não estou dando conselho de comunicação para o PT, não. Só estou dizendo, eles já tinham metido os pés pelas mãos ontem, e o Paulo Pimenta quer se afundar mais ainda no lamaçal. Tá bom, que vão em frente. Duda, quero que você dê uma arrematada nesse assunto para a gente já chamar o senador Isalci Lucas, que está, inclusive, já aqui conectado com a gente. Já o senador chega. Quero ouvir o Wilson rapidamente e o Duda. Duda, pode dar uma arrematada nesse assunto. Na sequência, o Wilson já pode pegar também. Bom, eu concordo com o Graeb, essa insistência de membros do governo, incluindo o presidente Lula, de colocar isso como uma armação. Isso acabou até prejudicando uma operação bem sucedida da Polícia Federal, porque o sequestro do Moro, da família ou dos promotores, isso não aconteceu, porque foi uma operação de inteligência muito bem feita e que agiu quando era o momento. O Flávio Dino ele chega até a dar alguns discursos falando, né, querendo assumir aí os louros da operação, mas aí todos esses comentários infelizes do Lula e do Paulo Pimenta acabaram meio que minando a própria autoridade do Flávio Dino. Wilson. Ô, Duda, e só para pegar o teu gancho, deixa eu contar uma história rapidinho. Eu sei que às vezes o chat não gosta muito das minhas histórias, mas essa história é uma história legal para contar. Uma vez por semana eu tento fazer aula de boxe para poder liberar um pouco a raiva desse mundo. E aí, meu amigo, o meu instrutor chama-se Carlão, né? O Carlos. E aí, a história do Carlão do boxe é o seguinte. Quando estourou essa história da investigação da Polícia Federal na quarta-feira, entre um soco e outro, ele fala, porque o PT tem ligação com o PCC, porque o PT tem ligação com o PCC. Eu falei, Carlão, não é assim. A coisa não é bem dessa forma. E aí, o que acontece? Em 2019, aparece um áudio do PCC falando de um diálogo cabuloso do PT com o PCC. Em 2022, Marcos Valério, surge também uma delação do Marcos Valério, fazendo uma vinculação também da organização criminosa aí com o presidente da República. Surgiu também uma matéria da Cruzoé em 2022, falando sobre o ex-líder do PT na Câmara de São Paulo, o Senival Moura, também estabelecendo esse vínculo. É tanta informação que junta do partido com essa organização criminosa que é muito difícil
a gente convencer o Carlão do boxe, que ele é o representante da nossa sociedade, que é o cidadão comum, né? De convencer esse Carlão do boxe e outros Carlos, outras Marias, outros Joãos, perdão, de que não tem nenhuma ligação. É muito difícil, né? Eu tô contando essa história porque durante a conversa que eu tive com o meu instrutor, eu tava falando, cara, não é assim, não dá para separar a coisa, tem que, assim, você não pode vincular diretamente. Ele, não, isso, mas tem isso, tem vídeo de não sei o que, tem não sei o que mais, tem não sei o que mais, entendeu? Então, e aí quando vem o Paulo Pimenta corrobora essa tese de que houve uma armação, essa foi a mesma justificativa utilizada pela Gleisi Hoffmann em 2019, quando surgiram esses áudios do Alexandre Pereira, que era integrante do PCC, dizendo que algum integrante do PCC tinha uma relação cabulosa do PT. Na época, a Gleisi, ela falou justamente isso, Grebe. Eu acho que você vai lembrar. Houve uma armação do Sérgio Moro, na época o Moro era ministro da Justiça. Gente, aí fica difícil de defender, né? E como você bem falou, Grebe, eu acho que nesse momento o PT tá tão ligado, tão focado na militância, que ele esquece que ele precisa convencer não é a militância, mas é o Carlão do boxe. Sem dúvida. E o pior de tudo, né, que narrativas como essa que a gente viu Paulo Pimenta, ministro Paulo Pimenta falando, e que a gente viu o presidente Lula falando, descredibiliza a própria Polícia Federal, né? Isso a gente, inclusive, falou bastante disso ontem aqui no nosso programa.